Olá pessoal, hoje eu gostaria de trazer para vocês uma dica de leitura bastante interessante. Se chama Um Cântico para Leibovitz. Essa é uma distopia ou uma ficção científica escrita por um autor norte-americano chamado Walter Miller. É uma história que se passa num mundo pós-destruição nuclear, ou seja, o mundo passou por uma guerra nuclear e estamos no século 26, então é um mundo imaginado pelo autor que a gente ainda não viveu, mas que poderemos viver. É o que o autor propõe nesse livro. Depois eu vou trazer algumas curiosidades também sobre o autor, tentando pensar um pouco por que ele teria pensado numa história dessa forma. Então, Um Cântico para Leibovitz, ele conta a história de um mosteiro onde se guardava o conhecimento que tinha sido salvo após essa grande guerra, né? Então, o mundo ele vivia em constante guerra, assim como ocorre também em outras distopias, né? Ele passa por uma guerra e continua em guerra, sempre com aquela ameaça constante de uma destruição. Então, o mosteiro de São Leibovitz, ele foi construído para guardar o conhecimento. Então, tem momentos na história que parece que a gente está de novo na Idade Média, porque na Idade Média tinha aquela característica, né? Quem assistiu aquele filme ou leu o livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, vai lembrar dos monges que passavam o dia reescrevendo livros, copiando livros, então era tudo manual. No mosteiro de São Leibovitz, os monges passam o dia escrevendo, resgatando livros que foram destruídos, né, nessa guerra nuclear. Então, as coisas que eles conseguiram resgatar da guerra, eles juntam e guardam todos lá nesse mosteiro. E aí eles vão copiando, tentando recuperar. Tem alguns livros muito importantes assim que trazem conhecimentos científicos até desde a época da Revolução Científica até hoje, que são coisas que a gente usa para produzir tecnologia, que se perdeu. Então, tem alguns tratados da física, da química, da biologia, coisas das ciências que precisam ser reinventadas, reaprendidas, porque são fórmulas que estão incompletas. Então, os livros estão incompletos, então eles precisam reaprender muitas coisas. Então, é muito interessante, parece que a gente volta na Idade Média, quando o conhecimento ele era guardado e também controlado pela igreja. Outra questão também interessante, que parece que a gente volta para a Idade Média, é, por exemplo, a eletricidade. É um conhecimento que foi descoberto a partir da Revolução Científica, né? Com a Revolução Industrial, muitas coisas foram se desenvolvendo na ciência, na tecnologia, até que a gente chega no final do século XIX com o conhecimento da eletricidade. E aí ela se torna cada vez mais popular. Hoje a gente não consegue nem imaginar viver sem eletricidade. Mas nesse mundo pós-apocalíptico, eles tinham esse problema que eles precisavam reinventar a eletricidade. Então, o livro é bastante interessante, ele prende a atenção da gente. Logo no começo tem um personagem muito amável que talvez seja um dos únicos personagens que a gente realmente cria um afeto, porque ele é um jovem monge que tem boas intenções, tem bom coração, que quer realmente preservar o conhecimento, e ele encontra então vestígios de Leibovitz, que Leibovitz na verdade foi um personagem importante que viveu antes dessa destruição nuclear e que tentava também preservar o conhecimento que a sociedade tinha conquistado até ali, mas aí ele sofre várias perseguições durante a história dele e ele morre com essa destruição nuclear. Esse primeiro personagem, então, ele encontra vestígios desse Leibovitz e depois ele também é responsável por levar materiais para Nova Roma, porque existe uma Nova Roma, que é a velha Roma, provavelmente foi destruída
com essa guerra nuclear, e ele é responsável então por levar documentos que comprovem que Leibovitz realmente contribuiu para o conhecimento da humanidade, e por isso ele é também canonizado, que é o que acontece até hoje na Igreja Católica. Então, por isso que acaba se chamando o local do Mosteiro de São Leibovitz. E esse é o local, então, onde é salvaguardado o conhecimento da humanidade. Essa humanidade que continua em guerra mesmo após toda essa destruição. Então, tem várias questões assim que prendem a nossa leitura, porque mesmo que o mundo esteja nessa possibilidade de haver uma nova guerra, que era mais ou menos o momento que o autor escreveu, a gente vivia na Guerra Fria quando o autor escreveu essa história, a gente também vivia na iminência de uma nova guerra mundial. Então ele imaginava também esse mundo sempre na ameaça de uma nova guerra. Mesmo que a gente vive nessa perspectiva, na leitura desse livro, a gente sempre vê um pouco de esperança na humanidade. A gente sempre espera que na próxima página haverá esperança. A humanidade realmente vai se reconstruir, vai redescobrir várias coisas e a gente vai conseguir, enfim, um dia ser uma sociedade melhor. Mas isso vai ficando cada vez mais para o final do livro, e no final do livro as coisas ainda estão muito difíceis e começam a aparecer outros problemas muito sérios, assim, a questão da destruição ambiental, os problemas sociais, a desigualdade social, que é na realidade muito grande, nesse livro parece que é imensamente maior. E a falta de liberdade do cidadão, de poder viver com liberdade, fazer suas próprias escolhas, a degradação ambiental chegou num nível tão elevado que existem muitos problemas, assim, genéticos, inclusive, no nascimento das pessoas. As pessoas nascem com deformações por conta dessa destruição ambiental, dessa humanidade afetada pela destruição nuclear. E aí aparecem outros problemas também de nível moral também, a questão da valorização da vida e da possibilidade de você passar por uma eutanásia ou um suicídio assistido, que seria mais ou menos isso que eu entendi do que acontece no final do livro. Então, são temas assim bem delicados e polêmicos até hoje que aparecem também nesse livro e que aparecem assim numa distopia sempre de forma muito mais intensa. E aí eu vejo que essa é realmente a contribuição das distopias, né? Da gente pensar um mundo que não assim numa perspectiva assim de digamos, de uma teoria da conspiração, de que realmente existe uma conspiração mundial e que quer tomar conta, dominar o planeta. Não é essa a ideia. A ideia é de que realmente a humanidade ela precisa se repensar, a gente precisa construir um mundo melhor, isso dá muito trabalho, que se a gente não tomar cuidado, muitas coisas podem sim piorar ao invés de melhorar. Então, a gente tem muito trabalho pela frente e, assim, coisas que acontecem aqui na distopia acontecem no mundo de hoje. Talvez não de forma tão clara, tão extrema, mas acontecem. Então, a gente precisa repensar a nossa vida e também a organização da sociedade. A gente precisa contribuir para que a sociedade seja melhor. Então, eu acho que essa é a contribuição das distopias, a gente pensar sobre a sociedade em que a gente vive e como a gente pode colaborar para que ela possa ser melhor para todos nós. Que a gente possa ter mais igualdade, mais liberdade, que a gente possa realmente se tornar uma pessoa melhor e também contribuir para que as próximas gerações possam ter uma vida melhor. Né? Quando a gente pensa na questão ambiental, em questões morais também, a gente precisa sempre pensar nessa perspectiva. Nós não estaremos aqui para sempre, mas e as novas gerações? Como essas novas gerações vão viver daqui para frente? Então, falando um pouquinho sobre esse livro, ele foi lançado no século XX, né, depois da Segunda Guerra Mundial. O autor concluiu a escrita desse romance, né, dessa distopia, 15 anos após o final da Segunda Guerra. Ele é o único romance que ele publicou
Então é realmente uma obra-prima. Ele entra assim na categoria dos clássicos junto com 1984 ou A Revolução dos Bichos, outras distopias, ficções científicas que ficaram marcadas na nossa história, né? Admirável Mundo Novo também, várias outras distopias que ficam na nossa memória e que é muito importante que a gente faça a leitura. Então, a primeira publicação, o lançamento desse livro aconteceu a primeira vez em 1959 nos Estados Unidos. E aí já a partir disso foi traduzido para várias outras línguas. O autor sempre queria continuar essa história, porque realmente vocês vão chegar lá no final do livro e vão ficar vários dias ainda imaginando o que aconteceu depois. Então a ideia dele era sim continuar a história, mas ele não conseguiu fazer isso em vida. No próprio livro diz, quando fala um pouco das características do autor e da obra dele, fala que ele delegou isso a um amigo, mas eu não encontrei aqui no livro as informações assim dizendo quem é o autor que continuou a história do Cântico para Leibovitz. E então fica por conta da gente também fazer essa pesquisa, se vocês tiverem interesse de ler esse livro e depois continuar pesquisando para ver como que a história continuou, se vocês preferirem imaginar como seria esse mundo após o fim dessa história. Essa edição aqui que eu comprei, eu comprei na Amazon e veio com um marca-páginas muito interessante, que é um mongezinho, né? É uma leitura muito agradável, assim, o vocabulário é tranquilo, mesmo leitores iniciantes vão entender bem a história. E eu acho assim, pessoas que gostam de ler outras distopias vão amar muito essa história, vão gostar muito dessa história. Então eu recomendo fortemente que vocês, se vocês tiverem um tempinho, e que possam ler também e passar por essa experiência tão interessante que é a leitura de um Cântico para Leibovitz. Até a próxima!